Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Rico Mais e ao programa Resumo do Dia, programa no qual eu faço uma análise tanto do mini índice quanto do mini dólar através da lupa operacional do método Rico Mais. Sem mais delongas, vamos lá para o gráfico para ver como é que foi o nosso dia. Então vamos começar nossas análises, vamos começar pelo mini índice. Estamos aqui no 15 minutos, primeiramente, já eu abro o gráfico aí para a gente estar olhando tudo. Primeiro vamos fazer uma análise rápida aqui, nem propriamente dito do 15, vamos olhar os 60 minutos. Por que vamos olhar os 60 minutos? Porque se a gente prestar atenção aqui, na movimentação do dia 29 aqui para cá, até o dia de hoje, a gente tem um ciclo de mercado aqui colocado, né? Período de tendência de alta, lateralidade, tendência de baixa. Agrediu a maioritária? Não. A maioritária está lá embaixo, ó, e a minoritária está aqui. Então aqui, ó, região de suporte. Região de suporte do mini índice. O preço estava lá em cima. Se o preço ele demonstrou aceleração na primeira hora, o que na segunda hora, né, a gente poderia esperar? Uma tentativa pelo menos de agredir essa outra região aqui minoritária. Então a gente poderia estar esperando. Quando a gente olha aqui nos 60 minutos, para a região, ó, tem 450, para a maioritária 750 pontos. Então entre minoritária e maioritária aqui, você tem uma média de 400 a 700 pontos. Para você buscar de lucro na operação. Isso olhando da onde abriu a barra dos 60. Se você conseguir pegar lá em cima a região da onde ele foi buscar a máxima, você teria aí 750 pontos só na minoritária. Na maioritária você teria 1040 pontos, aí 1050 pontos. Então, para vocês verem o poder da análise técnica, é o poder de você simplesmente olhar para o gráfico e entender o gráfico. Entender que o que estava acontecendo. Aqui, o preço ele subiu, corrigiu, rompeu o topo. O que ele fez? Voltou para o fundo. Rompeu o topo. O que ele vai fazer? Qual que é a maior probabilidade? Ele romper topo logo depois de ter rompido já o topo? Ou ele voltar a testar o fundo? Então você vai começar a procurar vender. Você vai procurar a venda. E se a venda não aparecer, aí sim você vai mudar o seu gatilho e vai procurar a compra. E é claro, desde que o preço também te mostre isso. Hoje, no mini índice, ele mostrou aí nos 60 minutos, né, o poder de força da venda, né? E aí, olhando no 15, a gente pode estar buscando o quê? As nossas operações e entender que a primeira hora do dia é muito importante para quem opera o método Rico Mais fazer análise, buscar a sua análise. Ó. Aqui é a primeira hora do dia. Então tá ali, ó. Primeira hora do dia no gráfico Rico. Então a primeira hora do dia, teve a oportunidade de vender? Teve, né? Ó. Teve bears aí, ó, 3 bears seguidos aqui, ainda teve uma correçãozinha aqui, né? Bem interessante, né? Bem bacana. A gente tem o FIBO aqui para traçar, né? Esse topo aqui, acho que se for buscar muito alto lá vai ficar muito longo, muito esticado, aí é melhor até tentar esperar um FIBO aparecer no FIBO do dia, ou até mesmo pegar a máxima do dia, onde foi dada a máxima do dia, e aí traçar o FIBO. Enfim, FIBO ele é muito democrático, isso que é interessante. Alguns vão ganhar com um FIBO, outros vão ganhar com outro, enfim, e todo mundo pode estar lucrando com Fibonacci. Deixa eu só tirar aqui para que não fique no 15 minutos. Beleza, pronto. Então está aí FIBO colocado. Então agora vamos para as análises de entrada e de operação que a gente teve aí no dia. Né? Então, a primeira análise que a gente pode fazer aqui é que as primeiras entradas do dia em questão foram até melhores para a compra utilizando o método Rico Mais do que para venda, né? Então para vocês verem, né? O preço ele andou na tendência de baixa, mas as primeiras entradas se deram nessa primeira tentativa de correção. Bem na verdade na tentativa de correção, né? Nessa movimentação aqui, ó, do 15 minutos. Essa movimentação aqui do 15 minutos é que deu as nossas oportunidades aqui de
pelo menos tentar, né, 2 entradas aí de compra. Vamos ver aqui as entradas de compra que eu estou falando então, né? Seria essa e essa. 2 falhas de rompimento de 2 blocos. Qualquer um consegue fazer isso, Fábio? Vai demandar estudo, vai demandar um entendimento muito maior do método para você ficar buscando contra-tendência. Quando algum aluno que ainda está intermediário, que ainda não está desenvolvido, começa a fazer contra-tendência, a primeira coisa que eu tento mudar o foco dessa pessoa é para buscar tendência. Buscar tendência do jeito do momento, né? Mas é que o preço pode estar andando em lateralidade, porém, para você buscar uma operação, ele vai estar em uma determinado tipo de tendência no tempo gráfico menor daquilo que você está operando. Tem que sempre pensar nisso. Abaixo do tempo gráfico que eu estou operando, pode ter um gráfico menor que pode estar em tendência, e eu posso capturar essa tendência para obter lucro. É isso que nós fazemos. Então, o que a gente faz? O que a gente opera verdadeiramente? O 15 minutos. A gente não opera o Renko, a gente está operando o 15 minutos. O Renko é nosso filtro operacional, onde a gente busca as entradas para que a gente tenha um stop curto e uma probabilidade de alvo mais longo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for levar no pé da letra aqui, ó, o stop dessa entrada é 105 pontos para um alvo ali, ó, de 290, 280 pontos, mais ou menos. Aqui já deu o stop de 150 pontos para um alvo de 260, 250 pontos. Então, nessa abertura das 10 da manhã, porque aqui é a abertura das 10 da manhã, 10, 10 e 20. Então, essa região aqui, ela nos deu a oportunidade de, se eu já estou desenvolvido no método, se eu já tenho um bom desenvolvimento, principalmente de price action nos tempos gráficos longos, de entender que, ó, esse aqui é um ciclo de mercado do 15 minutos. Só que olha o que aconteceu com o ciclo de mercado do 15 minutos. O preço rasgou ele embora. Por quê? Porque ele estava mandando o do 60 minutos. Então, é isso que a gente tem que entender. Vai ter um gráfico abaixo de nós que pode estar em tendência? Sim, mas vai ter um gráfico acima de nós que vai mandar no nosso. Principalmente quando a gente está operando day trade. Então tem que ter sempre isso em mente, por isso que o foco é, entenda o que os 60 minutos está fazendo, faça uma leitura dos 60 minutos, comece a operar o 15, filtrando-se pelo Renko, pelo 10R, aqui na questão do mini índice, né? Então, tivemos 2 boas entradas aqui, uma falha de rompimento de 2 box, né? Seguida depois de uma falha de rompimento de 2 box, muito interessante, né? Porque ele soltou bears que deu resultado no início aqui da abertura do dia. Depois, ó, ele foi e falhou um double bear. Ele acabou virando, né, uma falha de rompimento de 2 boxes. E aí, novamente, olha só, a gente não conseguiu ter nenhum padrão, né, de box. Aqui, nada mais do que price action. Aí, é claro, você tem que ter aquilo que eu disse. Você vai ter que ter uma leitura, uma bagagem de mercado financeiro que não é só apenas do método Renko Mais, uma bagagem de entender o sentimento de vela, né? O sentimento de vela que eu falo é a formação da barra, né? Então entender que nesse momento aqui, ó, essa barra de 15 minutos, olha só, o que está acontecendo aqui? Ela abriu aqui, subiu fazer a máxima, falhou e veio para fazer a mínima. Então se ela está fazendo a máxima, ó aqui ó, a mínima, onde é que está? Aqui é o teste, pelo menos. Então se ela está lá em cima aqui, ó, pelo price action eu tenho espaço para vender aqui sem padrão nenhum e tentar uma operação? Tenho, porque eu tenho espaço para botar meu stop no zero, para proteger meu dinheiro. Porque primeiramente o day trader, principalmente a pessoa do CPF, quem tem pouco capital tem que protegê-lo e não expô-lo ao risco sem nenhuma análise conclusiva daquilo que vai fazer. Então tenha sempre isso em mente. Continuando aqui então, nossas operações de oportunidade aqui, tivemos um teste, aí logo depois aqui, até rompeu, né? Então fica um pouquinho mais complexo você conseguir pegar e trabalhar esse rompimento aqui, né? Nessa falha de rompimento de 3 boxes. Você entrar aqui, você estaria esperando uma outra entrada aqui um pouquinho mais alta, né? Para tentar carregar para cá novamente.
Porém, se conseguiu fazer essa entrada, foi uma bela entrada, né? Nada aí, ó. Deu até para buscar aí 450 pontos nessa operação. Aí sim, aí vem agora o que? O trabalho principalmente do FIBO com o método Renko+, que é o que? Teste de topo, terceiro topo mais baixo. Então isso aqui é muito bom para nós, muito bom. É uma confirmação de que o preço, ó, quando você olha lá no 15, olha só que interessante, né? O preço ele saiu dessa barra aqui, né? Ele abriu aqui, subiu, que é aqui, subiu, falhou antes da máxima, antes de duas máximas de 15 minutos, deixando um gap para trás. Então, pode ter um impulso vendedor aqui forte? Pode. Onde é que está o nosso alvo? 111. 7,6, 111. FIBO. 400, 500 pontos aí, ó. 500 pontos. Quanto que o preço andou dessa entrada? Toda a movimentação de queda do dia. Toda a movimentação de queda do dia. Então, olha só. Teve que ter paciência para esperar a melhor entrada? Teve. 10h39 da manhã, o operador do método Renko+, que teve calma, que teve paciência para operar a tendência do mercado, conseguiu principalmente já analisar que o preço podia correr para baixo, continuar, porque estava falhando já demonstrou muitas falhas de retomada, de tentar vir fechar gap. Ele estava já demonstrando em gráficos mais longos que ele poderia estar buscando níveis mais abaixo. Então daqui dessa entrada até a mínima do dia aí, 1.600 pontos, né? É fácil fazer isso? Não é fácil. Você tem que ficar 2h30 posicionado esperando o preço chegar lá embaixo. E outra, nosso alvo seria aqui, ó, de 1.260 pontos, né? 1.250 pontos. Seria aqui no 61. 1h03 posicionado. Não é fácil você ficar posicionado todo esse tempo. Então, uma dessa, se você encaixa bem a leitura, o que acontece? Você consegue entrar aqui, pegou dinâmica, 500 pontos. O preço voltou aqui, ó, região de 100, correção em 2 boxes, ó, porque aqui eu já tenho um pivô bem, né, bem forte de movimentação para baixo, querendo mostrar para baixo, no que? Uma tentativa de dinâmica, 100, 127. Então seria pegar aí mais, quem sabe, possíveis 280 pontos. Mais complexo. Eu já gostaria muito mais de o quê? De esperar. Esperar aqui, ó, depois das 11 da manhã, já 11h21 aqui, ó. Confirmado, porque já tocamos um 2.7, já passamos um 2.7, tocamos um 4.1, não conseguimos passar e voltar aqui no 111, que seria a volta do 111. Então, um 2.7 vai levar onde? Um 61. Se ele leva um 61, olha lá, mais 400 pontos. Então, 500 aqui, 400 aqui é quase 1.000, é quase o dobro daquilo que a gente busca. E dessa entrada aí para a mínima da movimentação da perna, ó, 660, até a mínima do dia, 820, mais 1h52, é claro, posicionado. Teve outras entradas aí no meio do caminho? Teve correçãozinha de 3 boxes, de 2, né? Acho que aqui muito baixo já, porque ó, já vem de 1, 2, 3, né? A quarta tá forçando demais, teria que esperar mesmo, principalmente na região de um 4.1, esperar toda essa dinâmica de sair do 111 e vir para um 4.1 acontecer, a falha dela, de volta ao 111, para aí sim trabalhar um 2.7 para um 61. Então a gente também tem que ter essa calma, tem que ter essa paciência de entender a movimentação. Aí depois o preço, é claro, andou mais lateral ainda. Se a gente olhar aqui, né, nessa última pernada, além da correção de 3 boxes aqui, a gente teve 1, 2, 3 bear. 3 bear. Eu acho que o último bear muito próximo ao alvo, né? Esse já estava bem próximo, né? Já estava bem justinho. Então você já não conseguiria pegar uma boa pontuação. Esse tá já 250 pontos, eu acho que já está dentro daquilo que a gente tem que se propor a pegar. Eu gosto e eu trabalho entre 250 a 300 pontos médio. Busco mais em algumas ocasiões, sim. Se, por exemplo, numa ocasião dessa aqui, eu tenho que buscar esses 400, 500 pontos aqui. Eu não gosto de sair cravado no nível, então se aqui tem 500 pontos, eu vou pegar aí 450, 400 pontos,
né, para sempre estar segurando aquilo que me é necessário, né? Aquilo que já me deixa a minha mente tranquila, né? Então eu pegar 400 pontos, 300 pontos para mim já me deixa a minha mente tranquila. Muitas vezes eu considero dias difíceis, eu pego 300 pontos, eu já considero a meta do dia também, porque eu prefiro expor o mínimo possível no meu capital. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês aí, é expor minimamente o capital de vocês. E aí, é claro, terminando aqui agora o mini índice futuro, nós já vamos para o dólar. Aí, é claro, vou deixar já um recadinho para você que tem interesse na mentoria trader, fica aí até o final. No final eu tenho um recado bem importante aí para quem quer fazer a mentoria trader comigo. Então agora vamos falar de mini dólar. Então agora vamos falar do dólar, né? O dólar aí, ó, uma bela movimentação hoje também, né, na compradora aí. O que o mini índice deu de oportunidade na venda, até que no início do dia ele deu uma comprinha também boa, né? Deu ali para fazer um contra-tendência para quem já tem essa maturidade um pouquinho maior, mas para quem esperou a tendência do mini índice, pegou excelentes pontuações aí. Para quem tem, né, muitas vezes o estômago, né, por assim dizer, para segurar uma operação por muito tempo, conseguiu aí extrair mil e poucos pontos, ou até pouco mais, né? No mini índice aí, 1250 aí que a gente viu no alvo do 61, né? Eu tenho alunos meus que conseguem segurar essas operações por mais tempo, que vão protegendo a operação da maneira deles e conseguem sair esse capital aí, né? E quando eles estão operando e conseguem extrair aí, eles mandam sempre mensagem para mim. Então, pelo jeito, hoje aí ninguém mandou mensagem, mas se teve alguém aí, é só entrar em contato comigo aí, que depois eu ressalto a operação aí. Então vamos lá, vamos falar do dólar, né? O dólar, a abertura aí do dia foi, pode, por assim dizer, na continuidade. Então a gente pode buscar um FIBO aqui, ó, já para trás, aqui no que tiver mais colocado, por assim dizer, porque a pernada a primeira pernada da primeira hora do dia e do dólar esticou bastante, né? Então o que a gente pode fazer? A gente já pode traçar esse FIBO para ter uma ideia de extensão, algo dessa magnitude, né? Desse princípio. O FIBO ele já foi atingido 61 logo de primeira, né? Então acho que é interessante aqui já analisar também o FIBO aqui. Eu posso estar passando aí um pouco da ideia, né, de como que o FIBO trabalha quando, principalmente, ele é atingido logo o 61 e como que a gente pode estar fazendo melhor proveito dele, até mesmo na extensão a partir aqui, ó, das 11h40. Então vamos lá. Então o que aconteceu? O FIBO, o preço ele tocou o 61, aqui era 9h17 da manhã. O que você já tem que colocar na cabeça? Né? Fala, pô, então se ele tocou o FIBO já o 61 é o alvo do robô. Né? O robozinho, por assim dizer, os robôs, essa programação, essa ideia da programação robótica que tem inserida aqui no Fibonacci dinâmico. Né? Então o que acontece? O alvo do robô é o 61, não é o 205. O 205 é a extensão do FIBO. Então o alvo do robô é o 61. Então se o robô ele tem aqui como alvo, o que ele vai acontecer? Se ele vai entrar, se ele vai continuar a tendência, ele vai se preparar para entrar, entender? Ele não vai sair já rompendo. Então vai ter todo o trabalho a se fazer. Então aquela mesma questão que aconteceu no mini índice, da gente ter contra-tendência no início do dia, aconteceu no dólar também. A gente teve o quê? Oportunidades de contra-tendência, né? As pessoas falam tanto de contra-tendência, tanto de contra-tendência, aí fica fazendo contra-tendência no momento que não é para fazer contra-tendência. Aí no momento que você tem que operar, né, sistematicamente o mercado na contra-tendência, aí não está operando, aí está olhando para a tendência. Né? Então essa é a questão do FIBO, o que o FIBO ajuda muito a gente a entender. Você traça o FIBO, você vê que está trabalhando 61, você já começa a pensar, pô, está no 61, vai demorar para buscar o 205, porque o que ele tem que acontecer? Ele tem que primeiro falhar, rompimentos aqui para baixo, tocar no 7,6, porque se o preço vem no 7,6 é a partir do momento que aí a gente vai olhar e começar a pensar, opa, está revertendo, então pode estar revertendo e vir até mais profundo. Se ele começa a mandar do 100 para cima, do 111 para cima,
Isso já está querendo dizer para nós que, opa, peraí, pode estar retomando a tendência. Então, se a retomada de tendência é no 4893, por que eu vou estar comprando no 4910? Né? Não vou comprar lá, vou comprar aqui embaixo. Então, se a compra é aqui embaixo, se eu tiver espaço, eu não posso vender? Posso vender, olha. Essa é a primeira falha de rompimento que a gente teve aqui, 2 boxes. Né? Eu acho que é uma primeira entrada, não é tão qualificada, mas deu 13 pontos no dólar. 13 pontos no dólar é uma excelente, né? Excelente pontuação. Mas a gente teve uma segunda entrada aqui, muito bem colocada, onde a primeira movimentação deu 10 pontos e até o alvo final ali, 111 por assim dizer, deu 17. Ela caiu um pouco mais, ela foi até 21. Teve uma outra entrada aqui, tivemos uma outra entrada aqui, ó, um 41 por 111 aí, 10 pontos, 13 pontos e meio. Então, no início do dia, no dólar, também foi o contra-tendência que imperou na questão do método Rico Mais, as oportunidades. Só que para você pegar a contra-tendência, se você está começando agora, se você ainda não tem consistência no mercado e já está aí no nível intermediário, não adianta ficar tentando procurar isso aqui. Você vai só perder dinheiro. Adianta você ter a calma, a paciência de esperar isso aqui, ó. Olha só que interessante. Aqui agora o que eu tenho? Eu tenho o preço saindo da região do, né, entre o 161 e o 41 para buscar o que? O alvo de 205. Olha só que comprinha. Mais bacana. Ó. 15 pontos de alvo. Tá aí, meta do dia. Vamos ver lá no 15 minutos? Essa pontuação, onde é que foi? Vamos ver essa entrada aqui. Opa. Ah, beleza. Entendi. Tá aqui. Agora sim. Olha lá. Você está pegando a retomada. Está pegando o início da retomada de toda essa perna aqui, ó. Esse all easy long, esse momento aqui é de all easy long no mercado. De todos comprados, né? Esse é um termo do price action. E aí, então, o que a gente teve aqui? A gente teve extensão do FIBO. Olha só que interessante. Aí o FIBO estendido. Por quê? Porque tocou 205. Tocou 205, extensão do FIBO, região do 61, topo do 61. Pronto, topo do 61 colocado. Vamos até colocar no Tzinho ali, para ficar bem interessante. E vamos continuar nossas análises. Então aqui, ó, era o que? 205, agora é o que? 111. Olha só, tocou 100, segurou 100. 100 leva aonde? 127, pelo menos. Então vamos ver aqui, ó, essa entrada. 10 pontos, 11 pontos e meio. Depois, você tem um double bull. Olha só que bacana, um double bull com alvo de projeção até de 161. Então esse double bull, ó, no 61, 18 pontos. Se a gente olhar até o topo do movimento, o double bull, 36 pontos. Ah, Fábio, mas esse double bull ele não está um pouco alto para comprar? Estava um pouco alto, mas a questão é que o que mais que você precisa de confirmação que o preço ele está subindo, que ele está buscando regiões mais altas, ó. E ele pode buscar regiões mais altas ainda, se ele quiser. Olha o tamanho desse W, né? Esse monstro que está sendo desenhado aqui no 15 minutos, no mini dólar. Então ele tinha espaço para subir, ele tinha uma projeção ainda de 161 muito interessante, e ele foi bem mais alto ainda, bem mais alto. Então a gente ainda teve mais 2 oportunidades de compra para levar para o 61. Né? A primeira oportunidade gerou aí 11 pontos e meio, a segunda oportunidade foi um scalp de 8 pontos. Então assim, pensa só, um scalp de 8 pontos. Ah, mas e para a máxima do movimento? A primeira ali, 30. A segunda, 26. Então se a cada box que for fechando para cima, você for botando o box abaixo, aqui você saiu. Agora, se você consegue esperar pelo menos 2 boxes, 3 boxes fechar para ir subindo, você pode ter até sair um pouco mais alto. Então também vai tudo do quê? De como que você gerencia a sua entrada e como você gerencia o seu trade. Eu, por exemplo, se eu quisesse dessa entrada aqui buscar uma operação mais alta, um alvo mais alto aqui, vamos dizer, eu esperei essa confirmação, só entrei aqui, mas meus 10, 12 pontos está aqui. Tem 15 pontos um pouquinho mais alto. Posso tentar esses 15 pontos? Tentaria esses 15 pontos aqui? Né? Tentaria os 15 pontos.
Então, vamos lá. Mais ou menos aqui assim. Então, se a entrada está aqui, como que eu poderia levar até esses 15 pontos? Eu tive um padrão de continuidade aqui no caminho. Então, se meu alvo, que é o robô, é o 61, né, ele está muito próximo da minha entrada, eu quero tentar buscar um alvo maior, só que eu não quero perder nada, deixar nada para trás, o que eu posso fazer? Meu stop está aqui, eu já levo para baixo do padrão de continuidade. Porque se falhar essa continuidade, ele vai vir mais abaixo. Então aí eu sou estopado, não perco pontos, ganho um pouquinho, paga essa operação aí porque eu ganho 2 pontos, paga essa operação, beleza, não atingi o meu alvo. Ou, né, como aconteceu aqui, atinge meu alvo e aí sim, né, ponho meu dinheiro no bolso, fico feliz, fecho a plataforma, vou fazer qualquer outra coisa que não seja ficar deixando o capital no mercado. Ainda no período da tarde aqui, ainda a gente teve nessa entrada aqui às 2h30, mas levou quase 1 hora, né, para pegar aí essa pontuação aí de 12, 13 pontos aí mais ou menos, essa correção de 3 boxes. Ah, tem uma de 4 boxes aí? Tem essa de 4 boxes, essa de 4 boxes, por mais que ela esteja ainda em cima do 61, né, nessa constituição, ela poderia ser uma armadilha na questão de ela chegar aqui. E aí o preço ele empinar de novo e puxar com força. Porque talvez o preço, o que o preço pode estar fazendo? O preço ele pode estar querendo vir aqui, ó, nos R$5. Ele pode estar querendo pegar o bola. Ele pode vir buscar o bola. E se é isso que o preço quer, que é buscar o bola, a gente tem que olhar lá para trás e ver, ó, né? É uma região ali de rompimento, uma região de suporte, foi já suporte, depois fez resistência, virou suporte de novo. Se a gente olhar aqui, ó, agora é resistência. Então ele está de olho nessa região. Então, se ele está de olho nessa região, sair vendido aqui é perigoso. Aqui eu já estou por baixo do nível, eu não estou por cima do nível. Então aqui eu já tenho uma confiabilidade de que pelo menos ele vai até aqui. Aí eu já tenho um espaço um pouquinho maior. Aqui eu já tenho 7,5 pontos. Aqui eu tenho 3 pontos. Eu tenho o dobro. Então tem que ter também isso em mente. O mercado financeiro, ele é análise técnica. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter análise, a gente tem que estar analisando o preço o tempo inteiro para poder tomar a nossa decisão o mais sabiamente possível, o mais tranquilo possível, controlar a nossa ansiedade para que a gente não fuja do foco e, né, não perca dinheiro, não deixe o nosso dinheiro no mercado, pelo contrário, a gente consiga rentabilizar, né, viver de day trade, viver de investimento, né, porque viver de day trade assim, é algo complexo de se falar, né, eu acho que assim, viver de investimento, sim, é possível, mas tem que entender que são etapas que a gente vai passar e se está operando day trade, tem que entender que o day trade vai ter as suas etapas, que você vai ter seus altos e baixos e que tem que estar preparado mentalmente e emocionalmente para isso. Então, para você que quer participar da mentoria e quer uma assistência nessa parte aí, vamos lá, vou falar um pouquinho, então vou dar esse recadinho para você. Então, para você que quer participar da última mentoria Trader Renko Mais ao vivo, tem a lista de comprometidos. A partir agora do dia 10 a gente vai estar abrindo as inscrições, vou estar soltando o preço, quanto que vai custar. Então eu vou deixar no link da descrição, tá? A lista de comprometidos para participar dessa última mentoria Trader Renko Mais. Então, se você quer aprender a ter essa paciência, se você quer aprender a entender esse perfil necessário, ou se você quer entender principalmente o seu perfil, né, operacional, se você quer entender o Fibonacci, né, a aplicabilidade da ferramenta, se você quer entender essa questão do price action do 15 minutos, 60 minutos, associado ao gráfico Renko, né? Essa é a oportunidade, a última mentoria Trader Renko Mais ao vivo. Por que eu falo, né, que é a última ao vivo? Porque a partir dos próximos ações de ensino, eu vou estar gravando essas ações de ensino, eu não vou estar mais fazendo aulas ao vivo. As aulas ao vivo que eu tiver aí a partir das próximas ações de ensino vai ser voltadas aí só apenas para os alunos, tá? Então vai vir aí uma reformulação aí
na questão do método Renko Mais, e está tendo aí então essa última oportunidade para você fazer parte já do grupo de alunos, porque quem faz parte desse grupo de alunos tem aí seus privilégios dentro do método Renko Mais, dentro das futuras ações de ensino, enfim. Então, se você quer participar dela e ter acesso também a esses privilégios, não perca a oportunidade, não deixe para depois o que você pode estar a partir de agora se desenvolvendo, né? Não fique deixando mais dinheiro no mercado, venha aprender a operar de forma objetiva e clara o mercado financeiro. Então esse aqui foi o nosso resumo do dia, espero aí você então na mentoria Trader Rico Mais. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece. Se não está inscrito no canal aí, se inscreva, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Mas aí, obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!